Bem-vindo de volta, ou se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Heitor e vamos prosseguir com a nossa leitura comentada da Teologia do Corpo. Não se esqueça de que você pode acessar o texto da catequese que nós leremos hoje, a quarta catequese, clicando no link aqui na descrição, independente da plataforma em que você esteja acompanhando esse conteúdo. E se você caiu de paraquedas aqui agora, não sabe o que é que está acontecendo, nós estamos acompanhando todo o raciocínio de São João Paulo II na Teologia do Corpo, desde a primeira catequese. Então, volta aí até o primeiro episódio dessa série, da forma como ela se encontra, para que você consiga acompanhar tudo do início ao fim. Bora lá? Relação entre a inocência original e a redenção operada por Cristo. Quarta-feira, 26 de setembro de 1979. Cristo, respondendo à pergunta sobre a unidade e indissolubilidade do matrimônio, apelou para aquilo que, sobre o tema do matrimônio, foi escrito no livro do Gênesis. Nas nossas duas precedentes reflexões, sujeitamos a uma análise tanto o chamado texto eloísta, Gênesis 1, como o javista, Gênesis 2. Desejamos hoje tirar dessas duas análises algumas conclusões. Como sempre, ele começa as catequeses fazendo memória daquilo que foi tratado nos encontros anteriores, nos momentos anteriores, e é o que ele está fazendo aqui novamente. Quando Cristo se refere ao princípio, pede aos seus interlocutores que transponham, em certo sentido, o confim que, no livro do Gênesis, separa o estado de inocência original e o de pecaminosidade iniciado pela queda original. O que São João Paulo II está nos dizendo aqui? Está dizendo que Jesus, ao dirigir o olhar de seus interlocutores, seja os daquele momento, seja os nossos hoje, ao princípio, ele nos pede para transpor o limite do pecado, não olhar para o homem tal como ele se encontra na condição que nós partilhamos dela, de pecadores, mas para o homem enquanto ser desejado por Deus, na condição desejada por Deus, do jeito que ele foi criado para si. Simbolicamente, pode-se ligar este confim com a árvore do conhecimento do bem e do mal, que no texto já vista delimita duas situações diametralmente opostas: a situação de inocência original e a do pecado original. Estas situações têm dimensão própria no homem, no seu íntimo, no seu conhecimento, na sua consciência, escolha e decisão. Tudo isso em relação com Deus Criador, que no texto já vista, Gênesis 2 e 3, é, ao mesmo tempo, o Deus da aliança, da mais antiga aliança do Criador com a sua criatura, isto é, com o homem. A árvore do conhecimento do bem e do mal, como expressão e símbolo da aliança com Deus quebrada no coração do homem, delimita e contrapõe duas situações e dois estados diametralmente opostos, o da inocência original e o do pecado original, e ao mesmo tempo da pecaminosidade hereditária do homem que do último deriva, ou seja, a nossa pecaminosidade hereditária deriva da condição de pecado original, que não foi obviamente criada ou desejada por Deus, mas é uma consequência da nossa condição de desobediência. O pecado, enquanto condição hereditária, não é uma culpa que nós partilhamos dos nossos primeiros pais porque Deus é maldoso e quer castigar todo mundo na sequência. Ele é simplesmente uma expressão da nossa condição frágil, da nossa condição que cedeu à desobediência, que cedeu à tentação. Essa condição hereditária não é a de uma culpa partilhada, mas é da nossa humanidade que, uma vez desobedecendo à vontade de Deus, demonstra que isso é possível por todos, para toda a humanidade, como traço daquilo que nós escolhemos fazer. Todavia, as palavras de Cristo, que se referem ao princípio, permitem-nos encontrar no homem certa continuidade essencial e um laço entre estes dois estados diversos ou duas dimensões do ser humano. O estado de pecado faz parte do homem histórico, tanto daquele a que se refere Mateus 19, isso é, do interlocutor de Cristo nessa altura, como também de qualquer outro interlocutor, potencial ou atual, de todos os tempos da história e, portanto, naturalmente, também do homem de hoje. Tal estado, porém, o estado histórico, precisamente, em qualquer homem, sem nenhuma exceção,
mergulha as raízes na sua própria pré-história teológica, que é o estado de inocência original. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que por mais marcados que nós sejamos pelo pecado, pela pecaminosidade que se entranhou na humanidade desde o momento da nossa primeira desobediência, nós fomos conduzidos por esse caminho pelas nossas próprias mãos. Mas isso não matou em nós o desejo original de Deus. Isso não destruiu a nossa identidade por completo. Nós fomos marcados, nós fomos feridos. A nossa humanidade, a nossa condição foi ferida. Mas isso não matou a nossa essência, não matou a nossa originalidade. Não se trata aqui somente de dialética. As leis do conhecer correspondem às do ser. É impossível compreender o estado de pecaminosidade histórica sem referência ou alusão, e Cristo de fato alude ao estado original, em certo sentido pré-histórico e fundamental inocência. O surgimento, portanto, da pecaminosidade como estado, como dimensão da existência humana, está desde os princípios em relação com essa tal inocência do homem como estado original e fundamental, como dimensão do ser criado à imagem de Deus. Está entendendo o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que esse traço de pecaminosidade veio para ferir e atacar o homem original. Ele não refunda a criação, colocando em nós uma pecha de pecado que nos afasta de modo decisivo e interminável e definitivo da presença de Deus ou da imagem de Deus. Ela distorce, mas ela não elimina a imagem de Deus e a essência que Ele desejou para nós. E assim acontece não só com o primeiro homem, varão e mulher, como personagens dramáticos e protagonistas dos acontecimentos descritos no texto já vista dos capítulos 2 e 3 do Gênesis. Mas também assim acontece com o inteiro percurso histórico da existência humana. O homem histórico está, portanto, por assim dizer, radicado na sua pré-história teológica revelada, enraizado na sua pré-história teológica revelada. E, por isso, cada ponto da sua pecaminosidade histórica explica-se, tanto para a alma como para o corpo, com uma referência à inocência original. Pode dizer-se que esta referência é coerência do pecado, e precisamente do pecado original. Se este pecado significa, em todos os homens históricos, um estado de graça perdida, então ele comporta também uma referência àquela graça, que era precisamente a graça da inocência original. A graça só foi perdida porque ela esteve presente em nós. Não se perde aquilo que nunca existiu ou que nunca se teve. É como referência, ou melhor, como motivo para nós olharmos para a origem o fato de que o pecado não destrói a nossa essência. Quando Cristo, segundo o capítulo 19 de Mateus, apela para o princípio, não indica com essa expressão somente o estado de inocência original como horizonte perdido da existência humana na história. As palavras que ele pronuncia com seus próprios lábios, temos o direito de atribuir, ao mesmo tempo, toda a eloquência do mistério da redenção. De fato, já no mesmo texto já vista de Gênesis 2 e 3, somos testemunhas de que o homem, varão e mulher, depois de ter quebrado a aliança original que tinha com seu Criador, recebe a primeira promessa da redenção nas palavras do chamado proto-evangelho em Gênesis 3,15 e começa a viver na perspectiva teológica da redenção. Aqui é necessária uma pausa um pouco mais demorada. Bom, São João Paulo II faz pela primeira vez referência a esse termo, proto-evangelho, e esse termo provém da tradição mais antiga e faz referência ao Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde se lê o seguinte: porém hostilidade entre ti e a mulher. Aqui, logo após o diálogo com os nossos pais, Deus falando com a serpente. Porém hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos um relato da salvação.
Se, por óbvio, a serpente é uma representação do maligno, o próprio Deus está dizendo que a descendência daqueles nossos primeiros pais viveria em inimizade com o maligno, e da descendência dos nossos primeiros pais surgiria quem pisaria a cabeça dessa serpente, quem a feriria de morte por completo. Tanto que na redação grega original, o pronome que é utilizado nessa segunda frase aqui para designar quem pisaria, quem esmagaria a cabeça da serpente, é um pronome que não é feminino, diferente do que está aqui na nossa tradução no português. Então, esse texto já é uma referência ao Cristo Redentor que proviria de uma mulher, que nasceria de uma mulher. Por isso esse trecho é chamado de proto-evangelho, um primeiro evangelho, um inicial evangelho, porque há aqui um anúncio da salvação. Então, quando nós estamos lendo e tentando entender a forma como São João Paulo II faz referência a esses elementos, é necessário passar também por esse trecho bíblico com algum cuidado e entender que aqui, já no Gênesis 3, o próprio Deus tem a preocupação de apresentar-nos o caminho de salvação, ainda de modo inicial, mas com toda a clareza necessária. Assim, portanto, vamos prosseguir, o homem histórico seja o interlocutor de Cristo naquele tempo de que fala Mateus 19. Seja o homem de hoje, participa dessa perspectiva. Participa não só da história da pecaminosidade humana, como sujeito hereditário e, ao mesmo tempo, pessoal e irrepetível dessa história, mas participa igualmente da história da salvação, também agora como seu sujeito e co-criador. Ele está não só fechado pela sua pecaminosidade à inocência original, mas, ao mesmo tempo, aberto para o mistério da redenção que se realizou em Cristo e por meio de Cristo. Pausa aqui. São João Paulo II está nos dizendo que, embora nós tenhamos nos fechado ao estado originário de dons preternaturais, de graça abundante, esse mesmo acontecimento nos coloca já dentro do mistério da redenção. É como se Deus, já antevendo a desgraça do pecado, já preparasse o caminho em toda a perfeição do seu plano criador para que nós fôssemos remidos, redimidos, trazidos de volta ao estado de originalidade, rompendo o limiar e o obstáculo, a árvore do pecado, para que nós nos encontremos de novo com a imagem e semelhança de Deus. Paulo, autor da carta aos Romanos, exprime esta perspectiva da redenção em que vive o homem histórico quando escreve: também nós próprios, que possuímos as primícias do Espírito, gememos interiormente aguardando a redenção do nosso corpo. Isso lá em Romanos 8, 23. Não podemos perder de vista essa perspectiva quando seguimos as palavras de Cristo que, na sua conversa sobre a indissolubilidade do matrimônio, recorre ao princípio. Se aquele princípio indicasse apenas a criação do homem como varão e mulher, se, como já insinuamos, conduzisse os interlocutores somente a atravessar o limiar do estado de pecado do homem até a inocência original e não abrisse, ao mesmo tempo, a perspectiva de uma redenção do corpo, a resposta de Cristo não seria de fato entendida de modo exato. Pausa mais uma vez. O que o São João Paulo II está dizendo aqui é que nós não podemos olhar com a frieza que os nossos corações endurecidos nos propõem. O objetivo de Jesus é apresentar aos seus interlocutores, ao falar sobre a indissolubilidade, não uma regra fria, mas apresentar a si mesmo como Redentor. Apresentar a cada um de nós o caminho de redenção, de retorno à condição original, não por uma lei, por um decreto escrito, mas por uma condição salvadora que é dele e que nos devolve a condição mais próxima do próprio Deus, em respeito, em reflexo, em retorno à nossa imagem e semelhança.
Precisamente, esta perspectiva da redenção do corpo assegura a continuidade e a unidade entre o estado hereditário do homem, do pecado do homem e a sua inocência original. Se bem que essa inocência tenha sido historicamente perdida por ele de modo irremediável. É também evidente que Cristo tem o máximo direito de responder à pergunta que lhe foi feita pelos doutores da lei e da aliança, como lemos em Mateus 19 e em Marcos 10, na perspectiva da redenção, sobre a qual se baseia a mesma aliança. Isso aqui está resumindo tudo aquilo que a gente acabou de dizer. Se no contexto substancialmente assim descrito pela teologia do homem-corpo, passamos no método das análises seguintes a respeito da revelação do princípio, em que é essencial a referência aos primeiros capítulos do livro do Gênesis. Devemos logo dirigir a nossa atenção para um fator que é especialmente importante para a interpretação teológica. Importante porque consiste na relação entre revelação e experiência. Ao interpretarmos a revelação a respeito do homem e, sobretudo, a respeito do corpo, temos por motivos compreensíveis de referir-nos à experiência, porque é sobretudo nela que o homem-corpo é percebido por nós. Aqui a gente vê os traços mais claros e explícitos da filosofia ou do método fenomenológico ao qual São João Paulo II recorre. Obviamente pela sua formação, pelo seu histórico, mas também pelo seu desejo de que, por meio da nossa experiência corpórea, nós possamos entender a revelação. Aqui ele também já está dando pílulas daquilo que ele vai falar em outras catequeses futuras. Basicamente dizendo que o corpo é um sacramental e a nossa experiência vivida aqui com os nossos corpos, nos nossos corpos, revela o próprio Deus. Principalmente pela imagem e semelhança, mas por tudo que o compõe. Não há como separar em gavetinhas, é tudo junto. Vamos prosseguir. À luz das mencionadas considerações fundamentais, temos pleno direito de alimentar a convicção de que essa nossa experiência histórica deve, de certo modo, deter-se no limiar da inocência original do homem, porque relativamente a ela mantém-se inadequada. Todavia, à luz das mesmas considerações introdutórias, devemos chegar à convicção de que a nossa experiência humana é, neste caso, um meio, de algum modo, legítimo para a interpretação teológica. Isso aqui ele está resumindo o que eu estava explicando um minutinho antes. E é, em certo sentido, indispensável ponto de referência para que devamos apelar na interpretação do princípio. A análise mais particularizada do texto nos permitirá chegar a uma visão mais clara. Ele está dizendo que a gente vai falar disso muito tempo ainda. Parece que as palavras da carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 23, que citamos, indicam do melhor modo a orientação das nossas investigações centradas na revelação daquele princípio a que Cristo se referiu na sua conversa sobre a indissolubilidade do matrimônio. Todas as análises seguintes, que a este propósito serão feitas com base nos primeiros capítulos do Gênesis, refletirão quase necessariamente a verdade das palavras paulinas. Também nós próprios, que possuímos as primícias do Espírito, gememos interiormente, aguardando a redenção do nosso corpo. Se nos colocamos nesta posição tão profundamente concorde com a experiência, o princípio deve falar-nos com a grande riqueza de luz que provém da revelação, à qual deseja responder sobretudo a teologia. O prosseguimento das análises nos explicará por que e em que sentido deve essa teologia ser teologia do corpo. Essa catequese, bastante densa, nos apresenta, primeiro, a necessidade de olharmos para o princípio, mas olharmos para o princípio não com a frieza de investigadores que buscam as raízes do nosso pecado, mas para entender que antes do nosso pecado, antes da nossa condição pecaminosa, houve um estado de inocência que foi querido por Deus, que foi desejado por Deus e que nós, por nossa conta, pela nossa desobediência,
escolhemos deixar de lado. E entendemos também que o próprio Cristo se apresenta como sendo o caminho verdadeiro para a vida que pelo Pai foi desejada lá na origem, desde a origem. E que nós precisamos olhar para além desse limite, o limite do pecado, para entender esse caminho de redenção. A redenção nada mais é, e tudo é, quando nos devolve à condição de homens criados, recriados, criados por Deus e recriados em Jesus à sua imagem, graças ao seu sacrifício de cruz. Não por acaso, ali no livro do Gênesis, quando Deus apresenta ao maligno a inimizade sem fim entre a descendência dos nossos primeiros pais e o próprio maligno, ele está dizendo que dessa descendência, ou seja, alguém vindo dele, se encarnaria para, vivendo o sacrifício de cruz, esmagar-lhe a cabeça de modo definitivo. Esse é o sentido da nossa vivência, da nossa experiência corpórea, que, olhando para Jesus, entende que na origem está o desejo de Deus. A redenção nos faz olhar além. A redenção nos faz olhar além. Não além do que nós podemos ver aqui fisicamente, mas além do nosso pecado, além da nossa condição limitada, para entender que Deus quis, desde a origem de nós, algo muito maior do que o que nós fizemos. Mais do que isso, nós encontraremos na próxima catequese. Eu espero que esse momento tenha sido para você tão bom quanto foi para mim. Não deixa de compartilhar, deixa aqui o seu comentário, diz o que você está achando, o que você está entendendo, o que você não está entendendo, deixa a sua pergunta, vamos interagir e vamos fazer com que mais e mais pessoas conheçam e vivam a graça que é conhecer a teologia do corpo. Até!